Sobre os dias de Acabe, Ellen White escreveu: seduzidos pela suntuosa exibição e os fascinantes ritos da idolatria, o povo seguia o exemplo do rei e sua corte e se entregava aos intoxicantes e degradantes prazeres de um culto sensual. Em sua cega loucura, preferiram rejeitar Deus e seu culto. O problema não era apenas a existência de ídolos. O perigo estava em um sistema de adoração que apelava aos sentidos, às emoções e aos desejos humanos enquanto afastava o coração da obediência a Deus. A atração pelo espetáculo nos dias de Elias, a adoração a Baal impressionava pelos rituais, pela aparência e pela experiência emocional. Hoje, existe o mesmo risco quando a preocupação principal deixa de ser a presença de Deus e passa a ser o impacto produzido nas pessoas. A pergunta deixa de ser: Deus está sendo glorificado? E passa a ser: as pessoas gostaram? A adoração torna-se centrada na experiência humana em vez da vontade divina. Deus criou as emoções e elas têm seu lugar na adoração. O problema surge quando a emoção passa a ser o critério da verdade. Em 1 Reis 18, os profetas de Baal gritaram, dançaram e se feriram durante horas. Havia uma intensidade emocional, mas não havia a presença de Deus. Por outro lado, Elias faz uma oração simples e Deus respondeu com fogo. A lição é clara: intensidade emocional não é prova de aprovação divina. A essência da idolatria é substituir Deus por outra coisa. Às vezes, não se adora uma estátua, adora-se o próprio eu. Isso acontece quando o culto é moldado pelos gostos humanos, a pregação evita confrontar o pecado para agradar pessoas, o entretenimento substitui a reverência. A santificação pessoal torna-se mais importante do que a obediência. Nesses casos, o homem passa a ocupar o lugar que pertence somente a Deus. O povo não abandonou Deus de uma vez. Primeiro tolerou pequenos compromissos, depois misturou verdade e erro. Finalmente rejeitou a autoridade divina. O mesmo perigo existe hoje. O afastamento raramente acontece de forma repentina. Geralmente começa quando a Bíblia deixa de ser o padrão supremo da fé e da prática. O chamado de Elias para os nossos dias. No Monte Carmelo, Elias fez uma pergunta que continua atual: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não apenas em emoção, não apenas com aparência religiosa, mas com o coração rendido à sua vontade. O grande conflito no Monte Carmelo não foi sobre qual culto era mais emocionante, foi sobre quem ocupava o centro da adoração. E essa continua sendo a pergunta para cada geração: Deus está no centro do culto ou o ser humano tomou seu lugar?